Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o espaço de esclarecimento da religião do terceiro milênio, que você pode participar. Esse espaço é pautado pela sua dúvida, pela sua questão. Pelo WhatsApp, código de área 11 998318195 ou pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje, respondendo às dúvidas da audiência sobre pensamento e destino. Você já parou para pensar sobre a relação entre essas duas coisas? Entre o que nós pensamos e o que se materializa no nosso presente, a partir do que nós vamos construindo dentro do nosso íntimo? Há muito que se aprender sobre esse assunto e a gente conta então com a sua participação, trazendo a sua questão, a sua dúvida também. Quem responde é o ministro pregador da Religião Divina, irmão Jaime Bertolin. Seja bem-vindo, irmão Jaime, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sempre um prazer estarmos aqui na comunicação 100% Jesus. Uma alegria recebê-lo também sempre. Bom, irmão Jaime, a gente começa com a pergunta da Ingrid Dias. Ela é de Curitiba, Paraná. Obrigada, Ingrid, por compartilhar sua dúvida com a gente. E assim ela nos escreveu: de que maneira a forma como pensamos pode mudar o nosso destino? Bom, primeiro vamos agradecer a nossa irmã Ingrid Dias de Curitiba pela sua pergunta, né? Muito interessante, porque ela pergunta de que maneira nós podemos mudar o nosso destino através do pensamento. Nós aprendemos com o líder da boa vontade, o nosso irmão Paiva Neto, que nós somos aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Aprendemos na religião divina a sintonia tríplice com Jesus, que nos ensina a ter bom pensamento, ter boa palavra, ter boa ação, obviamente firmado em Jesus. Então, nós aprendemos, e a religião divina nos ensina, que tudo começa pelo pensamento, bom ou mal. Daí as consequências. Bons pensamentos, consequências boas. Maus pensamentos, consequências que não vão ser tão boas assim, né? O nosso irmão Flecha Dourada, Espírito, na quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sempre vem nos lembrando de que pensamento é canal. Ora, canal de comunicação. Então, se o pensamento é canal e eu me comunico por essa força, eu estou me comunicando com o quê? O que é bom ou o que é ruim? Então, a nossa irmã Ingrid quer saber de que maneira os nossos pensamentos podem mudar o nosso destino. Ora, se você só pensa no que é bom, naquilo que é forte, que é bonito, que é grande, que é útil aos nossos semelhantes, o que é que você vai fazer? Você vai atrair para próximo de você todas as vibrações que existem aqui na Terra, os nossos amigos, o nosso entorno e também do mundo espiritual. Você vai atrair o quê? Essa semelhança. Então você vai atrair o bem, você vai atrair a boa vontade, você vai atrair o amor. Então, para você, Ingrid, e para esclarecer definitivamente a sua pergunta, eu quero trazer para você do livro do irmão Paiva Neto, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2, aqui na página 367, o título é O Pensamento e o Destino. Veja o que nos esclarece o presidente pregador da religião divina. Escreveu o rei Davi no Velho Testamento da Bíblia Sagrada: vós sois deuses. E Jesus repetiu esse verso, mostrando que o homem vai evoluindo até chegar a ser Deus, com D pequeno. Deus criou o homem, e o homem determina o seu próprio destino pelo pensamento. O homem constrói o seu destino primeiro pelo pensamento, depois pela palavra e finalmente pela ação. Por isso, é preciso muito cuidado com o pensamento, principalmente com o pensamento errante ou vagabundo, porque toda vez que pensamos, estamos criando o nosso destino. Só pode ter pensamento integrado em Deus quem entrou no silêncio. Muito bem. Então vejamos, pensamento e destino é a definição
da pergunta que a nossa amiga e irmã Ingrid de Curitiba faz. Então, toda a mente é Deus, ele continua escrevendo para todos nós. Mas como toda a mente é Deus, se muitos a usam para gerar pensamentos errados e negar a própria verdade divina? É que a mente humana é dotada de livre-arbítrio, cuja atuação para o bem ou para o mal define o destino de seu autor. Toda mente possui livre-arbítrio e determinismo, ou destino. Não há apenas um ou apenas outro. Então, Ingrid, se você quer saber de que maneira o nosso pensamento muda o nosso destino, a explicação está muito clara para todos nós. Pensemos no bem e atrairemos o bem. Pensemos o mal, atrairemos o mal. Que destino nós queremos? Destino do bem? Vamos pensar no bem, sempre. Bom, a gente traz ainda, irmão Jaime, a pergunta do Tiago Quintela, de Poços de Caldas, Minas Gerais. E assim ele nos escreveu: como lidar com situações em que o destino parece estar fora de nosso controle? Muito interessante, né? Sim. O destino está fora do nosso controle. Nós não controlamos, então, o nosso destino? Pergunta o nosso irmão Tiago, né? Eu tenho aqui em mãos esse livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, livro do irmão Paiva Neto, e é muito interessante, porque essa página que eu trago responde muito bem, realmente, a dúvida do Tiago. Como lidar com situações em que o destino parece estar fora de nosso controle. Então vamos lá, aqui nós temos marcado página 336, mas no 335 nós temos o título do capítulo, né? Quem determina o nosso destino. Então, o que é que escreve o autor para todos nós? Lembrem-se sempre, quem determina o nosso destino não é a vontade alheia, é a nossa decisão em Cristo Jesus. E o irmão Paiva traz o santo e redentor Apocalipse do Cristo, no capítulo 3, versículos de 7 a 13, na carta de Jesus à igreja de Filadélfia, ele destaca o versículo 7º e o 8º, onde nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Volte, irmão Paiva, para esclarecer. Essa porta aberta é o Evangelho Apocalipse do Jesus ecumênico, em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento de amor. O Evangelho do divino ser, Jesus, que é amor, jamais poderá ser propagado pela ação do ódio. É bom reiterar. O livro está à sua disposição, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, você encontra no Clube Cultura de Paz, meu amigo Tiago, e também na nossa igreja ecumênica aí em Poços de Caldas, né? Se eu não me engano, Rua dos Oliveiras, número... Aí eu fico devendo, a nossa produção pode colocar aí aqui o endereço, no né? religiãodedeus.org/endereço, irmão Jaime, já a gente informa. Fácil, fica mais fácil. Olha, essa porta aberta de que o irmão Paiva nos fala, que é o Evangelho Apocalipse de Jesus, tem tudo a ver com a pergunta do Tiago, que tem situações que parece que o destino nosso está fora da nossa mão. O irmão Paiva está dizendo para nós entrarmos por essa porta aberta, que são os ensinamentos do Cristo. Ora, ao adentrarmos por esse caminho, nós estaremos construindo um destino melhor. Por quê? Porque Jesus é amor, é perdão, é caridade, é fraternidade. Jesus nos ensina a vivermos em conformidade com o nosso ambiente, com o nosso entorno, a viver de acordo com as suas leis. Então, o nosso destino nunca vai estar longe de nós. Nós sempre seremos donos do nosso destino, entrando por essa porta aberta, simbolizada nos ensinamentos do Cristo Jesus, no seu Redentor Apocalipse. E aí me lembra o templo da boa vontade, trono e altar de Deus,
tem lá esse mantra ensinado pela religião divina que diz assim: todo dia é dia de renovar nosso destino. Então, se todo dia é dia de renovar nosso destino está na nossa mão, não é assim? É verdade. Aliás, esse é um lugar que move a devoção de muitos peregrinos do Templo da Boa Vontade. Bom, a gente agradece aqui mais uma vez a participação, a pergunta do Tiago Quintela. O endereço, então, a memória tá boa, irmão Jaime? É Rua das Oliveiras, número 174. Isso, no bairro Jardim dos Estados. O convite extensivo para você em qualquer ponto do Brasil. Os endereços no site religiãodedeus.org/endereço. A gente recebeu aqui, irmão Jaime, mais uma pergunta que inclusive tem a ver com a primeira, da Ingrid. A pessoa preferiu não se identificar, naturalmente esse direito é respeitado, e assim nos escreveu: o que é possível mudar com o pensamento? Como ele pode ajudar a transformar as muitas realidades difíceis do mundo? Acho improvável essa mudança acontecer sem que algo seja feito urgentemente. Sem que algo seja feito urgentemente. É muito interessante, né? Então é preciso fazer, é preciso realizar. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem essa dúvida realmente. O pensamento precisa ser colocado em prática. O pensamento precisa virar ação. E ela quer dizer, ela quer saber, né, essa pessoa, algo para ser feito urgentemente. Olha, aqui nesse livro do irmão Paiva Neto, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, né? Página 163, escreve o autor, e o subtítulo é esse, olha que interessante: a condução do pensamento, asas ou algemas? Escreve para todos nós, presidente pregador da religião divina. A tradição popular ensina que, entre aspas, pensamento é força. Logo, caros amigos que me leem com atenção, mentalizemos a todo instante o melhor possível, isto é, o bem para os outros e para nós. As benéficas consequências, se tivermos sempre bom ânimo, serão patentes na medida em que nos sentiremos fortalecidos pela divina autoridade de Jesus, que jamais esmoreceu diante das provações e nos inspira a vencê-las com Ele, Jesus. Então, nosso pensamento é asas que vai nos levar aos altos cimos da vitória, ou é a algema que vai nos prender ao erro, à imperfeição, à maldade? Está nas nossas mãos tomarmos a decisão correta, a decisão certa, né? Então, é muito interessante a pergunta do nosso irmão ou da nossa irmã, porque tudo é possível ser mudado a partir do nosso pensamento. Bastos Tigre, poeta legionário, tem no seu poema A Vitória da Vida, diz: pense em grande e teus feitos crescerão. Pense em pequeno, irás depressa ao são. Ora, urgentemente precisa ser feito algo. Quem vai fazer? É você. Não, quem tem que começar a fazer somos nós. Então, meu irmão ou minha irmã, o algo a ser feito urgentemente começa por nós, pelo nosso coração, pelo nosso pensamento, pela força das nossas ações em benefício do nosso próximo. Pensamentos bons, ações que falam e que fazem o bem ao nosso semelhante, solidariamente. Não fiquemos esperando pelo outro. Façamos a nossa parte, sempre, em primeiro lugar. Precisa mudar o mundo? Comecemos mudando o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação. Então, comecemos por nós. Estaremos ajudando a mudar o mundo com toda certeza. Bom, a gente deixa o convite para que você traga as suas dúvidas, as suas perguntas sobre esse ou sobre outros assuntos do cotidiano para serem esclarecidos a partir da Boa Nova e do livro das Profecias Finais. Mais uma vez, o nosso WhatsApp, você pode mandar seu texto, seu áudio, seu vídeo para a gente, enfim, da forma como você se sentir à vontade. Código de área 11 998318195, também pelos comentários do youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a participação do ministro pregador da Religião Divina, irmão Jaime Bertolin, com a gente nessa manhã. E esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje.